está cuidando de tudo. Lucas 11, versículo 1 até o 4. Está ligado também. Diz assim: um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Versículo 2. Disse-lhe então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória. Vamos aplaudir a palavra de Deus, meu povo, por favor? O interessante do tema de hoje é o seguinte: talvez você e eu já nos perguntamos uma coisa que é muito simples, que é: se Deus é todo poderoso, por que raios eu preciso falar com Ele o que eu estou passando? Se Deus é onisciente, onipresente e onipotente, por que eu preciso falar com Deus sobre o problema que eu estou vivendo, sobre a situação que eu estou vivendo, sobre a coisa que está acontecendo lá em casa? Se Ele é todo poderoso, Ele já sabe. E você sabe que Ele é todo poderoso. E aqui é uma pergunta genuína, é uma pergunta muito séria. E Padre Paulo Ricardo diz que um dos grandes mistérios da nossa fé é por que Deus, sendo todo poderoso, Ele quer que a gente reze. Porque Ele já sabe o nosso problema. E a resposta disso eu espero trazer para você hoje nessa pregação, para que você entenda que você precisa rezar. Por quê? Porque você precisa rezar, porque Jesus pede para você rezar. É um mistério, porque Ele é tão poderoso que Ele já sabe o que você está precisando, Ele já sabe o que você está passando, mas por mistério, Jesus fala: querido, você precisa rezar. Ele também fala que quando você for rezar, você entra no seu quarto, você fecha a porta do seu quarto e você fala com Deus que está no oculto. Portanto, o que eu estou te falando é mistério? É mistério. Vai entender o motivo do qual precisamos rezar? Vai entender o motivo pelo qual precisamos rezar. Mas Jesus nos manda e, portanto, você e eu não podemos ser desobedientes com aquilo que Jesus mandou eu e você fazermos. Se você me entendeu até aqui, fala amém. Uma galera não entendeu nada. Quem Deus, Pai Andrezão, não entendeu nada? Quem me entendeu até aqui, fala amém. Portanto, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: a oração é muito mais do que uma conversa. É muito mais. Se eu chegar para você e falar que oração é só conversar com Deus, eu estou sendo muito simplório daquele verdadeiro sentido da oração. Porque a oração, diz o Catecismo da Igreja, parágrafo 2559, que a oração é elevar a nossa alma até Deus. É por isso que Santa Teresinha, do Menino Jesus, diz que a oração é o respirar de uma alma. Então a oração é verdadeiramente um coração desejoso que quer encontrar com o amor da sua vida. A oração não é só falar, a oração é feita com o seu coração. É por isso que o Catecismo da Igreja diz para nós no parágrafo 2562 que se o coração está longe de Deus, a oração é vã. Então não adianta a palavra ser bonita, não adianta ter eloquência, não adianta ter feito curso de oratória, não adianta assinar o curso do Pablo Marçal sobre como fazer palestra, não. O que adianta é o coração desejar o Senhor. Se o seu coração, quando você for rezar, não estiver em Deus, estiver distraído, estiver pensando em qualquer coisa, estiver pensando no compromisso que você está fazendo, querido, a sua oração é vã. Por quê? Porque diz o Catecismo que a oração é válida quando o seu coração está intimamente ligado a Deus. Não é uma coisa qualquer, não é uma simples conversa. Se o seu coração não desejar o Senhor enquanto você reza, o Catecismo te explica que a sua oração é nula. Repete comigo: eu estou entendendo tudo. Portanto, querido, você e eu precisamos rezar. E aqui existe também um detalhe que eu quero falar antes de iniciar aquilo que Deus me passava sobre os motivos pelo qual você precisa rezar. Mas hoje o que eu queria te dizer é: você não é obrigado. Tá? Então, de todo o coração, eu espero que você entenda que a oração é para quem quer se aproximar de Deus. E posso falar a verdade? Nem todo mundo quer. E tá tudo bem. Se você não quiser, se Deus quer, Deus não está te obrigando, não vai ser eu, um pateta qualquer, que
que vai te obrigar. Então você não é obrigado. Você pode passar a vida inteira sem dar um glória a Deus, você pode dormir os seus dias sem rezar um texto, você pode passar a sua vida sem abrir a palavra, faz o que você quiser da sua vida, se veste de minhoca e se enfia no quintal, faz o que você quiser, se pinta de cinza, coloca uma lâmpada na testa e finge que você é um poste de energia da rua, faz o que você quiser fazer. Mas querido, o que eu estou te falando hoje não é obrigatório, mas para quem quer ter intimidade com o Senhor, Deus está te dando uma opção de você livremente, por usar a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, você falar: Senhor, eu sei que eu posso não rezar, mas por amor a Ti, eu escolho rezar, eu escolho falar contigo, por amor à Sua palavra, hoje eu vou rezar. Se está claro até aqui, amém? Portanto, repete comigo: eu preciso rezar. A galera não quer, só escutei Biel. Repete comigo: eu preciso rezar. Portanto, o que o Senhor colocava no meu coração é que existem alguns segredos para que a nossa oração seja frutuosa, seja bem atendida, e eu queria falar sobre esses segredos agora, tá bom? O primeiro segredo de uma oração atendida por Deus, repete comigo: humildade. Vou beber de novo, porque essa água aqui é difícil de descer. Você fala de novo: humildade. Obrigado. Obrigado. Cadê meu copinho de plástico? Era mais fácil de virar? Lerdeza, rapaz. Obrigado. Desculpa, pera aí. Vai acabar meu tempo assim, Gabriel. Facilita a minha vida. Nossa, tá igual o Mateus brigando com o Davi no meio da reunião do Just. Coisa feia. O Catecismo da Igreja, parágrafo 2559, diz que o fundamento de uma oração é a humildade. Portanto, o segredo para a sua oração ser atendida não é eloquência, não é palavra bonita, não é discurso de oratória, é verdadeiramente você ter humildade quando você vai falar, é você entender que diante de Deus você não é nada, você é pior do que o verme do cocô, do cavalo, do bandido. Então, diante de Deus, você precisa entender que quando a gente reza, nós somos mendigos, carentes da esmola divina. É isso que nós somos diante de Deus. E, portanto, nós suplicamos, mendigamos para que Deus, em todo o seu poder, em toda a sua glória, olhe com misericórdia por nós, porque nós não valemos absolutamente nada, mas com humildade a nossa oração chega até Deus. Portanto, o segredo para que a sua oração seja atendida está na humildade. Entenda que diante de Deus você não é nada. Fala para quem está do seu lado: abaixa a bola, abaixa a bola. Portanto, por que muitas orações não são atendidas? Diz o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, que pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. E o segredo de quem pede mal é porque pede arrogantemente, achando que Deus está te devendo um favor. Por quê? Porque você é diferenciado demais. Você vem no Just, você vem na adoração quinta-feira, você é diferenciado demais, você não falta missa. Então você é tão especial, mas tão especial, que o céu, o cosmos, o Criador de todas as coisas, precisa parar para te atender. Porque se não atender um camarada tão fera que nem você, vai atender quem? E esse é o problema. Por que muitas vezes a oração não é atendida? Porque quando vai pedir, acha que você e eu temos méritos diante de Deus, acha que você e eu temos cacife, temos moral, e às vezes você tem intimidade, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas, primeiramente, mesmo com intimidade, mesmo com tempo de caminhada, mesmo com tempo de oração, o que eu estou te falando é, o primeiro passo para você rezar dignamente é você abaixar suas orelhas, é você entender que diante de Deus você não é nada, e que a sua oração precisa ser uma oração humilde, de quem sabe que diante de Deus nós não valemos nada, e portanto, aí sim, o Deus que está no céu olha para você com misericórdia, porque sabe que você agora aprendeu a orar, agora está orando de verdade. Não é porque Deus vai fazer suas vontades, porque Ele está te devendo algo, é porque você sabe que você precisa dele e você ora da maneira certa. Repete comigo: o segredo da oração é orar com humildade. E aqui, querido, eu queria te falar uma coisa, eu acho que poucas pessoas falam sobre isso, tá? Mas, muito mais do que atender a nossa oração, Deus quer ter amizade com você.
Então, muitas vezes as pessoas chegam para orar e começam a falar com Deus, por quê? Porque acreditam que Deus está doido para fazer suas vontades, ou porque Deus está doido para fazer um milagre na sua vida, mas muito mais do que o milagre, Deus quer ter intimidade. É por isso que nós acreditamos que diante de Deus nós somos a noiva que espera o noivo voltar da sua glória. E eu queria que você soubesse, tem muitas pessoas aqui que namoram. No namoro, querido, você sabe que não é só pedir. Às vezes você tem que se doar também. Então, às vezes, não é só você chegar e falar: meu bem, me busca no trabalho. Meu bem, você pode fazer tal favor para mim? Meu bem, você faz o almoço hoje? Meu bem, você leva não sei o que na casa da minha mãe? Meu bem, você me atende? O namoro não é só pedir. O namoro é, às vezes, você chegar e falar assim: meu bem, como é que você tá? Meu bem, você tá linda. Meu bem, você tá cheirosa. Meu bem, que perfume é esse? Fiquei doido com esse perfume. Meu bem, você lavou o cabelo, tá lindo, tá brilhando. É caspa ou é porque você tá com o cabelo lavado? Você tá incrível. O amor é você entender que às vezes você só quer elogiar quem você ama. Às vezes é você dizer que você tá com saudade, que você quer um beijinho no rosto, que você quer um cafuné na cabeça. É isso que Deus está querendo com a gente. Quer que a gente tenha amizade, relacionamento, intimidade. É muito mais do que pedir, é amar de volta. Deus quer ser amado por mim e por você na nossa oração. Então chega de chegar para Deus só pedindo. É preciso chegar para Deus amando. O segredo está em amar a Deus, em amar a Deus. Se você concorda com isso, aplaude, por favor, por favor. Então é muito mais do que pedir, é muito mais do que pedir, é amar a Deus de volta. Querido, isso é Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 3, que diz: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. É você entender que Deus é seu e você é de Deus. É isso aí, querido. A galera nem aplaude, crê em Deus Pai. Aplaude, Davi, pelo amor de Deus. Repete comigo: para rezar, tem que amar. Então, querido, o que eu estou te falando hoje é, não importa, isso aqui, o segredo não está no tamanho do pedido. Não está. Eu não estou falando para você hoje que às vezes você pediu coisas demais para Deus. Não é isso que eu estou falando. Porque não existe nada impossível para o nosso Deus. Não existe. Então eu não estou falando que o seu milagre é impossível. Não é isso que eu estou falando. Nada é impossível para o nosso Deus. É por isso que diz, segundo o livro de Crônicas 16, que Deus controla a terra com o esplendor dos seus olhos. Então Deus é poderoso para fazer, é poderoso para cuidar. E não tem pedido que é grande demais para o nosso Deus. Não tem. Mas o que precisa ter é o nosso coração, entendendo que diante de Deus nós precisamos pedir com muita fé e com muita humildade. Então, eu não quero saber hoje qual é o diploma religioso que você e eu temos. Onde que nós caminhamos, onde que nós servimos, onde que nós pregamos. Isso não importa quando a gente vai rezar. O que importa quando nós vamos rezar é entender que eu preciso abaixar a bola, falar com Deus como alguém que suplica a sua misericórdia. E quando eu suplicar a sua misericórdia, não pode ter arrogância, não pode ter vaidade, não pode ter apontado dedo e falar assim: faz, porque se você fizer, aí eu converto. Que história é essa? É troca? Deus é amante? É isso aí que você está fazendo? É uma troca comercial? Você recebe uma coisa e você paga por essa coisa? Querido, não é isso que a gente está falando. Eu estou falando hoje de criar amizade, de criar intimidade. Mas para isso, você e eu precisamos entender que começa com uma oração humilde. Se está claro até aqui, fala aleluia. Aleluia. Eu vou pular que tem mais coisa para falar. O Mateus já levantou uma plaquinha já, safada para mim essa plaquinha. O segundo, hoje, segredo para a nossa oração ser atendida. Repete comigo: precisa ter propósito. Precisa ter propósito. Abre a boca, eu só escuto o pessoal do lado de cá. E esse é o ouvido que está defeituoso, tá, sabe? Esse é o ouvido defeituoso. Repete comigo: precisa ter propósito. Precisa ter propósito. Eu vou explicar aqui, tá? A nossa oração não adianta ser uma oração maluca das ideias. Tem que ter uma oração com propósito. Eu vou fundamentar na palavra. Estou agora no segundo livro de Reis, capítulo 20. A história de um camarada chamado rei Ezequias. Sou apaixonado por essa história. Na história do rei Ezequias era o seguinte: eis que ele governava o território de Judá. E eis que, quando ele estava no 10º ano do seu reinado, aparece um profeta chamado Isaías na porta do quarto dele e vai falar com o rei. A gente imagina que vai chegar uma excelente notícia, né? Pô, o profeta vai falar com o rei. E o rei era um rei bom, era um rei que, diz a palavra, agradava a Deus. Então, quando chega o profeta para falar com o rei,
A gente pensa, vem uma notícia maravilhosa. Aí diz, segundo Reis 20, que quando o profeta Isaías entra no palácio, ele encontra com o rei Ezequias e fala bem assim, arruma as tuas coisas. Se fosse eu no lugar de Ezequias, nossa, vou viajar, vou para Guarapari. Arruma as tuas coisas. E ele finaliza dizendo, porque tu vai morrer. Tu não vai passar dessa. Na hora que ele falou isso, diz a palavra que na mesma hora ele virou as costas e foi embora. Falei, querido Deus Pai, que pede notícia essa que se dá para alguém e vai embora? Não ficou nem para dar um abraço, um cheiro no cara. Foi embora. Quando ele vai embora, diz a palavra que o rei Ezequias se volta para a parede, todos os judeus têm costume de orar para a parede, ele se volta para a parede, ele se ajoelha e ele começa a chorar abundantes lágrimas. E ele fala para Deus a seguinte oração, Senhor, lembra que eu fui fiel a Ti desde a minha juventude, lembra que eu Te servi, se fosse nós, lembra que eu era do church, que eu ia na adoração, que eu ia na missa de Padre Van Dyke, que eu fui nos 3 dias de pura libertação com Roberto Danus, lembra, Senhor Jesus, lembra que eu estava ali, que eu vi as veinhas arrastando o pé, começando a correr pela igreja, lembra que eu vi tudo isso, lembra dessas coisas, Senhor, porque agora eu preciso de Ti. E quando ele faz essa oração, diz a palavra que o profeta, quando estava quase chegando no carro para ir embora, eis que Deus fala no ouvido dele, fala bem assim, sobe lá, eu tenho outro recado para dar para o rei. E ele vai subir. Quando ele chega lá no quarto do rei, Deus diz para ele bem assim, eu ouvi as tuas orações, eu lembrei da tua amizade, toma mais 15 anos de vida. Aplaude, por favor, rapidinho, só para falar onde vai chegar. O que acontece aqui? A oração tem que ter propósito. O propósito da oração do rei Ezequias não era uma oração egoísta, de que eu não estou bem, eu quero que o Senhor me cuide. E está tudo bem a gente fazer esse tipo de oração. Mas o propósito dele era o seguinte, eis que Judá passou por 13 reis, ele era o 13º rei. Antes dele, houveram 8 reis que foram péssimos. Alguns desses reis reinaram por 50 anos. Se você não gosta dos presidentes do Brasil, eles só duram 4. Ali durou 50 anos de um presidente péssimo. Eis que 50 anos, vezes 8 reis que aconteceram, alguns mais, outros menos, foram muitos anos de Judá sofrendo na mão de gente ruim. Eis que o rei Ezequias tinha 4 filhos, os seus filhos não tinham idade para reinar. Então, se ele morresse agora, eis que o território de Judá podia cair na mão de um cara ruim, esse cara ruim podia acabar com o reinado de Judá, esse cara ruim podia não fazer o que era bom a Deus, e os filhos dele não estavam prontos para assumir o reinado no lugar dele, portanto não conseguiria honrar a Deus também. Antes dele, o pai dele diz a palavra que foi um péssimo rei. Então, o que acontece aqui é, essa oração ela tinha um sentido. Qual era o sentido da oração? Ele sabia que se ele morresse, o povo de Deus, mais de 2 milhões de pessoas, podia estar entregue nas mãos do capeta. Portanto, ele não podia morrer, mas ele reivindica a moral que ele tinha com Deus e fala bem assim, Senhor, eu humildemente, esse servo mendigo que sou, eu preciso que o Senhor olhe por mim com misericórdia. Por quê? Porque agora eu preciso do Senhor. Qual é o segredo de uma oração atendida? Ela tem que ter um propósito muito santo. Então, o propósito que você precisa colocar na sua oração pode ser propósito de santidade, para você rezar, para você ser mais santo, para você ser mais de Deus. O propósito que você pode colocar na sua oração é para santificar uma pessoa, é uma oração de intercessão, que a gente reza para santificar alguém, para levar alguém para a igreja, é uma oração que Deus atende. O propósito que você pode colocar é o propósito para você curar alguém, para santificar, para dar vida a alguém que está doente. Por quê? Porque diz a palavra que Deus cura. Portanto, o propósito da nossa oração tem que ser muito, muito bem pensado. Por que algumas orações não são atendidas? Porque tem uns propósitos que não fazem o menor sentido. É gente que teve um relacionamento passado péssimo e pede, Senhor, me abençoa para eu voltar com eles. Como é que volta com aquela desgraça? Como é que volta com aquela peste? Querido, Deus te livrou daquele jumento, mas você está pedindo para ele voltar. Uma oração dessa não tem sentido. Quer ver uma oração, e desculpa dizer que muitas vezes não tem sentido, é nós temos muitas vezes familiares que já estão com mais de 85 anos de idade, que já estão e já viveram, já combateram um bom combate, e muitas vezes nós, por não entender o propósito desta vida que é passageira, não entender Gênesis 3,19, que diz, nós somos pó e ao pó vamos voltar, não entendendo isso, muitas vezes nós não sabemos lidar com a morte, e temos parentes que já viveram muito nessa vida, e que agora no leito de morte estão agonizando, mas se você e eu não soubermos orar com propósito, em vez de pedirmos para fazer a vontade de Deus, nós pedimos, Senhor, cura, Senhor, mas às vezes a vontade de Deus era
para tirar essa pessoa da agonia e levar ela para a eternidade, para o gozo eterno, para o paraíso no céu. Às vezes era vontade de Deus isso, mas quando você e eu rezamos sem propósito, rezamos sem entender racionalmente o que Deus pode fazer, a gente faz umas orações bobas, e essas orações bobas não serão atendidas. E isso frustra algumas pessoas, isso machuca algumas pessoas, isso gera traumas em algumas pessoas. Portanto, o que eu quero que você entenda hoje é: a sua oração tem que ser pensada, tem que ser racional, e ela tem que ter propósito de santificar, de se apaixonar por Deus, de curar as pessoas, de te dar uma boa vida, de amar você, de você ser honrado por Deus, de Deus cuidar dos seus projetos, cuidar dos seus sonhos, porque cuidando disso você pode servir Ele melhor. Tudo isso é orar com propósito. Repete comigo: oração precisa de propósito. Se está claro até aqui, fala amém, por favor. Então aprenda a orar para ser feita a vontade de Deus. Aprenda a orar para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque quando é feita a vontade de Deus, o propósito maior será realizado. Senhor Jesus, eu tenho uma prova para fazer. Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu estudei, eu estou preparado, eu estou preparada, eu consigo, mas eu sei, Senhor, que hoje eu preciso dessa prova aqui, porque se eu ficar neste lugar, eu me santificarei aqui, porque aqui eu estou sendo santa neste lugar, eu estou sendo santo neste lugar. Isso é propósito de Deus. Vocês me conhecem, vocês sabem como é que foi minha vinda para a Vitória. Eu já contei isso para vocês, que quando eu vim para a Vitória, aquilo que eu mais pedia para Deus era para Deus não me deixar morrer na fé. E foi a coisa que Deus mais providenciou. Deus não me providenciou casa de luxo, Deus não me providenciou casa top, Deus não me providenciou emprego para ganhar muito, Deus me providenciou eu estar na presença dEle. Era a única coisa que eu queria, era a única coisa que eu precisava, e o resto vai vir por acréscimo, diz a palavra. Querido, então o que eu quero que você entenda hoje é que seja feita a vontade de Deus. Senhor, eu tenho um parente no hospital, Senhor, se for da tua vontade, cura, mas ainda se não for da tua vontade, Senhor, eu não vou te largar porque não foi feita a minha, mas eu vou te amar porque foi feita a sua. Senhor, eu queria fazer essa entrevista de emprego, e quando eu for fazer, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se for da tua vontade que eu passe, eu aceito a tua vontade. Se não for da tua vontade, Senhor Jesus, eu não vou murmurar contigo, porque eu sei que a minha oração é para que seja feita a tua vontade, que é melhor do que a minha, muito melhor do que você entrar no emprego que vai te afastar de Jesus. É Deus colocar você no emprego, que você vai ganhar o mesmo tanto, você continua servindo e continua com Ele. Isso é oração que tem propósito. Isso aqui é livro de Jó, capítulo 1, 21. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aplaude o nosso Deus, por favor. Davi nem aplaude mais, Davi não aplaude. Querem Deus Pai, né? E existe mais uma última coisa que eu preciso falar. Eu tenho só mais uns 4 minutos aqui, de acordo com Mateus Carletti. Que é um último segredo de uma oração que é atendida. Repete comigo: constância. Davi é tão inconstante que não abriu a boca. Repete: constância, meu povo. Aqui o que eu quero que você entenda é o seguinte: existem algumas situações que fazem com que nós não queiramos ser constantes. E eu queria falar um pouco delas. A primeira situação que você precisa ser constante é quando você estiver no pecado. Não pare de rezar porque você pecou mortalmente. Não pare de rezar nesse dia. E aqui eu queria falar uma coisa. Quando eu passei por um período muito ruim na minha vida, e quando eu passava por esse momento, quando a gente estava mal, quando a gente estava fora do óleo, quando a gente não podia comungar, era um momento onde a gente não tinha vontade de rezar, porque Satanás é muito astuto. Primeiro ele leva você para a lama do pecado, depois ele faz questão de te afastar do desejo de rezar. Então se você pecou, se você está no pecado, se você abandonou a Deus, se você não está indo na missa, se você não se confessa, se você caiu em algum vício, se você caiu em pecado passado, não para de rezar. Se você caiu hoje, não dorme sem rezar. Daniel, mas como é que eu vou rezar? Eu sinto que eu abandonei a Deus, e é verdade, a gente abandonou a Deus com os nossos pecados, mas não pode ser motivo para romper a sua amizade com Ele, não pode ser motivo para você deixar de tentar. Não é porque alguém não quer falar contigo que você não vai deixar de amar essa pessoa, de querer essa pessoa, de continuar tentando mandar mensagem, até um dia ela ter misericórdia de você. Então é isso que Deus quer, que mesmo que você esteja na lama do pecado, não para de rezar, por favor. Mesmo que você está passando por um dia difícil, mesmo que você esteja passando por uma situação onde
onde você não tem vontade, onde o dia está ruim, onde você está cansado, onde você está cansada, onde você não tem vontade de rezar, onde você sabe que talvez vai ser uma oração, às vezes da boca para fora, que às vezes o seu coração não vai estar lá 100%, mas ainda assim eu estou te falando, por disciplina, por constância e por amor à constância, você se esforce para rezar, mesmo sem vontade, mesmo sem querer. Por quê? Porque é isso que Deus quer fazer com a gente, é rezar o tempo inteiro. É Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Não podemos parar de rezar. Se você crê nisso, aplaude, por favor. Obrigado, José. Você puxa sempre. Se cair no pecado, não para de rezar. Se você voltou para a vida velha, não para de rezar. Se você caiu em pecados passados, não para de rezar. Se caiu pela bebedeira, se caiu pela ficação, se caiu pela pornografia, se caiu porque faltou a missa, se caiu por preguiça, em nome de Jesus, não para de rezar. Levanta a cabeça, pega o seu terço e reza ao Deus que está no oculto, porque Ele vai te ouvir. Se está claro, amém? Existe um outro motivo para você rezar, uma outra situação que você precisa rezar. Reze quando você está muito cansado. Não deixe de rezar nesse dia. Aqui nós temos muitas amigas que fazem plantão. E a gente sabe como é difícil, talvez, para vocês, esses dias de plantão, porque vocês estão mortinha da Silva Sauro, né? Então estão acabadas. Mas nesses dias, por favor, as meninas, não parem de rezar. Por favor. Porque talvez o que o inimigo quer para vocês é fazer com que vocês estejam tão cansados que racionalmente vocês falem assim, hoje está tudo bem não falar com Deus. Hoje está tudo bem eu não conversar com Ele. E Deus não quer isso pra gente. Ele quer que você fale bem assim, Senhor, hoje eu tô cansada, eu tô acabada, eu tô fedorenta, eu precisava de um banho, e precisava de um sono de umas 12 horas para eu recuperar as energias. Mas deixa eu falar contigo aqui enquanto eu tô no carro, deixa eu ir no ônibus aqui falando contigo que eu te amo, que eu tô com saudade. Isso é Cântico dos Cânticos para nós. Cântico dos Cânticos, Deus fala conosco, chamando a gente de formosura, chamando a gente de minha delícia, de meu amor. Querido, é isso que Deus quer fazer com a gente, que a gente tenha esse coração desejoso, apaixonado, de que fala, eu tô cansado, eu não tô bem, hoje eu queria era dormir, eu queria tomar uns 2 remédios para dormir, queria botar umas 500 gotas de melatonina na veia para ver se eu durmo até fazer bico. Eu queria dormir, mas, Senhor, por amor a Ti, eu estou cansado, mas eu vou rezar. Isso é disciplina, isso é constância. E aqui eu já queria falar uma coisa também, que eu queria fazer uma denúncia muito séria, tá? A Teologia da Libertação colocou no nosso meio hoje uma ajuda para os preguiçosos. Eu queria repreender essa ajuda que a Teologia da Libertação tem feito. Que ela fala bem assim, é melhor uma Ave Maria bem rezada do que um terço mal rezado. Ah, preguiçoso safado. É muito melhor 20 segundos de foco do que 15 minutos de esforço. É muito melhor. Não, eu quero dizer que é melhor os 15 minutos de esforço para você, tá? Então não caia nessa lábia preguiçosa de que o importante é, se eu falar pelo menos um Pai Nosso com muita fé, vale mais do que muita missa aqui para você, safado. Não caia nessa. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus para você. Eu já quero te repreender. Por quê? Porque isso é preguiça disfarçada de piedade. Então não caia nessa lorota. Não é de Deus para você. E o meu tempo acabou, que o Mateus já levantou a plaquinha. Se você me entendeu até aqui, aplaude nosso Deus, por favor. Eu queria finalizar essa oração enquanto os meninos se preparam com alguma música que José pensou, que eu concordo plenamente que vai ser essa. Concordo demais. Eu queria que você soubesse que a oração correta ela tem um poder muito lindo. E biblicamente tem poder. O poder da oração... você levantou a plaquinha de gravando, tá? O poder da oração correta, eu queria trazer alguns exemplos para você. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 25, conta as histórias das águas de Mara. Quem é Mara? É Tamara? Não, não é Tamara, não. É as águas de um lugar chamado Mara. Eis que o povo de Deus estava passando sede. E eis que de um madeiro, Deus faz com que Moisés bata no madeiro e jorre água. Por que Deus faz isso? Porque Ele sabia que o povo dele precisava. Uma oração que você precisa, Deus atende. Por quê? Porque essa oração tem um propósito. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 37. Elias manda descer fogo sobre um altar que estava sobre a oblação. Isso acontece por quê? Porque ali foi desafiado para ver qual era o Deus verdadeiro. Aquela oração
converteu as pessoas. As pessoas que viram aquela oração se converteram ao Deus verdadeiro. Isso, por exemplo, é o que acontece numa noite de cura e libertação, quando a gente vê pessoas próximas a nós sendo curadas. Por que Deus cura essas pessoas? Muitas vezes são pessoas que nem têm intimidade, são pessoas que estão totalmente fora do óleo, mas às vezes Deus cura para mostrar o poder dele através da vida dessa pessoa e nos converter. Eu falo por mim, quem estava comigo viu. Eu fiquei avivadaço quando eu vi o que Deus fez com as pessoas. Eu fui para casa chorando, porque eu vi o que Deus pode fazer. Isso é apaixonante. Então, às vezes, Deus usa uma pessoa que às vezes nem está na caminhada, está fora do pé. Se morresse hoje, é para o inferno a pessoa. Mas Deus cura para que você e eu nos apaixonemos por Ele. Isso aconteceu em 1 Reis 18, 37. Um outro exemplo, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17, a história de uma mulher chamada Ana. Ana era estéril. E eis que, por ser estéril, a mulher, quando ia fazer uma oferta no templo, ela só podia fazer a oferta em proporção à quantidade de filhos que ela tinha. Ela não tinha filhos. Então a oferta dela era a menor de todas as ofertas, porque ela não tinha filho para ofertar mais. E um dia ela falou para Deus: Senhor, apesar da minha oferta ser pequena, o meu coração é grande. Se o meu filho nascer, ele vai ser todo seu. Eu só quero poder gerar, mas o filho você pode levar. Eis que da Ana nasce um camarada, um dos maiores profetas da Bíblia, profeta Samuel. E eis que Ana, num ápice de amor a Deus, em gratidão, ela faz um dos cânticos mais bonitos da Bíblia, que é citado por Nossa Senhora em Lucas 1, que é o Cântico de Ana. Eis que o Magnífica de Maria tem trechos do Cântico de Ana, porque Deus ouviu a oração da sua filha. Uma história que eu gosto muito é a história de Juízes, capítulo 6, versículo 36, 39, que é uma história muito simples. Um camarada chamado Gideão. Eis que Gideão, um dia, ele trabalhava com ovelhas e ele tinha lã para cuidar. E um dia estava claro que ia chover muito naquela noite. E ele faz uma oração em Juízes 6, 39, que é assim: Senhor, preserva as minhas lãs da chuva, porque se chover e molhar, eu não posso vender. Eu imagino como se fosse um pai, como se fosse uma pessoa que tem empresa, falando: Senhor, manda cliente amanhã, porque se não mandar, eu não sei como é que vou pagar as contas. E eis que chove a noite inteira, todo o lugar fica molhado, exceto as lãs que ele pediu para Deus para não molhar. Então, querido, é isso. Por favor, muito obrigado. Você é maravilhoso. Eu amo você, estou com saudade de você demais. A oração tem poder. A sua oração tem poder para curar você, para levar você até Deus, para santificar você. Você e eu precisamos rezar mais, aprender a usar as nossas palavras. O que nós fazemos aqui no Just é, a gente trabalha você para que você aprenda a colocar para fora com palavras aquilo que o seu coração está sentindo. Então é por isso que a gente reza aqui. Não é porque a gente gosta de se aparecer, porque a gente gosta de fazer barulho na igreja. É porque a gente quer ajudar você a colocar para fora aquilo que o seu coração tem por Deus. Então é por isso que a gente reza. E eu queria muito que hoje nós rezássemos um pouquinho e rezássemos hoje com um coração que quer se apaixonar por Deus. Amém? Por favor, fica de pé.